Espaço Sorran de Terapia Holística. Ainda estudando o módulo 2, o estudo dos 7 grupos, estamos no grupo da solidão. Capítulo 17, vamos trabalhar com o floral Impatiens. Gente, o floral Impatiens é um floral muito comum de ser trabalhado. Uma grande porcentagem dos nossos clientes estão necessitando de Impatiens. É o floral da vossa professora que vos fala também, né? É o meu floral, o floral que eu preciso de vez em quando me ajustar. De vez em quando eu tenho que tomar vidros e vidros de Impatiens, né? Para a gente conseguir controlar e diminuir a irritabilidade, né? Para pacientes, para aquelas pessoas, indivíduos impacientes, irritadiços, irritados, inquietos, intolerantes, tensos, nervosos. Floral para insônia, floral para hipertensão, tensão física e estresse, quando estão associados a quê? A questões de impaciência, de intolerância, né? O Impatiens, ele tem uma característica funcional. É o floral do elemento madeira, da medicina tradicional chinesa, né? É o floral para pessoas que são funcionais, pessoas que planejam, que executam diversas tarefas ao mesmo tempo, pessoas que têm uma relação direta com o relógio, cronogramam o seu dia, né, colocam tudo num cronograma, estabelecem as metas, estabelecem as tarefas, né? É um floral para quem gosta de executar, e é um floral para quem tem dificuldade em delegar poder, aquele que tem dificuldade em dar tarefas e esperar o tempo do amigo, do colega, do parceiro, do funcionário em executar essas tarefas, tá? Para pessoas que falam, comem, andam e se movimentam rapidamente, né? É floral para o indivíduo do século XXI, né, que se encontra conectado no Facebook, conectado no WhatsApp, e almoça ao mesmo tempo que responde e-mail e ao mesmo tempo que está respondendo, agendando um paciente. Então, na realidade, é um floral que muitas pessoas precisam, porque é um floral de limite, é um floral de respeito. É um floral que te faz ver o mundo não a partir de outras perspectivas. É um floral que dá para o indivíduo a paciência, né? O próprio nome já diz, o floral para quem não tem muita paciência. Nome popular, beijo, coloração lilás, floração julho, agosto e setembro, preparação da essência pelo método solar, e nos florais de Minas é o Impatiens, que é Impatiens balsamina, né, que é o beijo. O próprio nome já diz, impaciência. Essa é a palavra-chave para as pessoas do tipo Impatiens. Pessoas apressadas, que vivem correndo, pensam rápido, falam rápido, não suportam esperar, principalmente quando estão dialogando com alguém de ritmo mais lento. Impatiens não gosta de falar com máquina. Então, o Eduardo, que é o nosso atendente virtual da Oi, irrita o Impatiens, porque você liga para as operadoras de telefonia e você quer resolver um problema. Você não liga para bater um papo. E aí, aquele jogo de empurra, que vai levando de ramal para ramal e ninguém resolve a questão, porque o Impatiens é funcional, ele quer resolver as coisas, né? E ele não tem o tempo, porque o tempo é muito relacionado com o Impatiens. Ele tem outras coisas, outras tarefas para cumprir, e ele não tem um tempo, todo o tempo do mundo, para ficar sentado conversando com o atendente virtual de telefone, de telemarketing, né? Então é complicado. Quem é Impatiens não gosta de esperar em fila. Quem é Impatiens não tem muita paciência para trânsito. Quem é Impatiens não tem paciência para delegar poderes, né? Ele pede uma vez, 2 no máximo, na terceira ele vai lá e faz a tarefa, né? Toda mãe de adolescente é um pouco Impatiens, porque o adolescente é clematis, que é justamente o oposto.
O Impatiens é muito pé no chão, muito pé no chão. Ele tem toda uma estrutura que ele cria para poder dar conta das tarefas do cotidiano. E já o Clematis, ele é muito pé na estratosfera. Então, toda mãe de adolescente, ela tem um lado Impatiens e o adolescente é Clematis. Então, dá um choque, né? Que é quando toca o telefone, ela vai lá e atende, pede para lavar uma louça e demora uns 5, 10 minutos, ninguém levantou para lavar, ela vai lá e lava. Isso tudo é característica de Impatiens. Só que isso, aos pouquinhos, isso vai detonando a energia vital, né? Você vai se sentindo cansado, sobrecarregado, porque o Impatiens ele puxa para si as tarefas, quando ele não vê as coisas funcionando adequadamente, né? É o elemento madeira, é o yang do fígado, né? Que tem que ser trabalhado, que tem que ser tratado. A coisa chega a um ponto que o Impatiens pode ser tão evoluído, né? Que ele começa a terminar as frases das pessoas porque ele não tem paciência para aguardar os pensamentos dos mesmos, né? E isso irrita as pessoas, irrita eles também. Tem um comercial de televisão que eu procurei, gente, no YouTube. Se eu achar, eu vou colocar para vocês. Que a pessoa parece que para abastecer e o frentista ele vai completando as frases para tentar descobrir o que a pessoa está querendo fazer ali. Achei muito interessante. Falei, gente, olha o Impatiens ali, né? São pessoas com muita energia, né? Que vivem sempre num ritmo acelerado, que cumprem várias tarefas ao mesmo tempo, né? Então, são pessoas muito estressadas. Então, eu botei alguns vídeos para vocês dos limites, né? Do Impatiens já chegando no limite máximo da sanidade mental. Mas eu não acredito que não tenha ninguém que não tenha passado por um momento Impatiens na vida. E tem uns que são característicos de ser. Eu sou uma pessoa Impatiens, então eu tenho que tomar o meu floralzinho, falar minhas frases, eu me organizo, fazer minhas meditações, as coisas fluem bem. Quando eu deixo de tomar, porque também não é para tomar para sempre, aí começo a vir a responder os padrões do cotidiano, da vida da sociedade moderna. Eu começo a entrar no ritmo Impatiens de novo, aí como terapeuta floral eu já reconheço, falo, opa, tá na hora de eu voltar para o meu Impatiens. E aí volto a tomar o floralzinho e as coisas vão dando os meus limites, né? E me dando paciência e calma e tranquilidade para lidar principalmente com as outras pessoas, as quais a gente precisa, né? Costumam a depender do relógio, embora sem necessidade. Eles temem perder a hora, então já começa a ficar um pouco patológico, né? O Impatiens está sempre de olho no relógio, cronometrando, né, as suas atividades. Eles precisam de tudo imediatamente, então já é uma característica que já começa a afastar as pessoas. Quando o Impatiens chega no limite dele pedir e querer para agora, eu quero agora, né? Aí você já começa a forçar uma barra em cima das outras pessoas. O corpo exige que se movimentem, isso é uma característica de Impatiens. Então, eles não conseguem ficar parados. Então, eles movimentam muito os braços enquanto falam. Bate aqui, ó. Fica batendo a caneta na mesa, né? Cruzam as pernas e fica balançando as pernas quando estão parados, sentados no lugar, né? A hiperatividade corporal é necessário fazer alguma coisa mesmo parado, né? Minha avó tinha uma frase muito Impatiens, enquanto descansa, carregue pedra. É mais ou menos assim que é Impatiens. Ele está descansando, mas ele está fazendo alguma coisa. Ou ele está no computador, ou ele está fazendo um artigo, ou ele está planejando alguma coisa. Mesmo ele deitado, ele está pensando em alguma coisa para fazer. Só que isso detona a energia vital do indivíduo. Então, ele precisa ter tempo de descanso, um tempo para meditar como está indo o ritmo da sua vida, um tempo para olhar ao próximo e entender que as pessoas são diferentes e que nem todos têm a rapidez de raciocínio e velocidade de função que o Impatiens tem. Então, ele tem que ter, principalmente, esse conhecimento. Roy Unha, esse aqui, né, aquele treinador da seleção brasileira de voleibol, ele é a personificação, né, do Impatiens negativo. É uma pessoa extremamente competente, né, extremamente iluminada, competente, ativa. A própria função dele exige, né, um cargo altamente estressante, que tem uma pressão,
recebe muita pressão, né, de patrocinadores, do governo, dos espectadores, né, dos torcedores, da nação de uma forma em geral, das torcedoras. Então ele realmente é uma pessoa que sofre muita pressão. Mas ele é muito ansioso, muito agitado. Ele não roa. Uma vez eu assisti um jogo, ele não estava roendo o ele estava comendo o dedo. Já tinha passado do limite de roer as unhas, né? Tiques nervosos, gestos inquietos, como coçar a cabeça, estalar os dedos, balançar a cadeira, né? Falar gesticulando o tempo inteiro, bater com os dedos na tampa da mesa, ficar tec, 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 batendo com os dedos. Isso são características de impatiens. Pessoas tensas física e mentalmente, né? Sofrem de dores no pescoço, nos ombros, porque é uma região onde a tensão emocional fica mais acumulada. Então, a região cervical e a região da escápula, do ombro, bilateralmente, a gente chama de cervicobraquialgia, que é uma dor de cervical que desce para os braços. É muito comum, porque são pessoas que trazem a mochila em cima dos ombros mesmo, trazem o mundo nos ombros, né? Dores nas pernas, na nuca também, preferem trabalhar sozinhas a ter que esperar pelos outros. Impatiens detesta trabalho de grupo. Quando vai para uma faculdade, para um trabalho, para uma equipe, e que precisa trabalhar em equipe, geralmente o impatiens é o líder. Por quê? Porque ele vai e faz. E faz bem feito, e faz rápido. Então, aí o que acontece? Ele acaba assumindo a liderança do grupo. Só que ele não tem paciência com o ritmo das outras pessoas. Se ele encontrar um mais lentinho, ele passa por cima que nem um trator. Ele absorve a tarefa do colega e vai e faz. Então, é muito comum, né? E principalmente em trabalhos de escola, trabalho de faculdade, o impatiens se queixar em casa. Eu prefiro fazer trabalho individual. Chegar para o professor e pedir, não, professor, não dá para fazer individual, não suporto trabalhar em grupo. Porque ele não consegue se adaptar a um ritmo mais lento. Uma dificuldade de marcar um encontro. Então, isso para ele, como ele tem o prazo, né? Eu tive alunos impatiens que a gente passava na faculdade, que eu fui muitos anos professora de faculdade, né, de universidade. Então, a gente passava a tarefa, digamos, um mês e meio antes do aluno entregar. Para o aluno entregar, eu passava uma tarefa, um trabalho, para valendo nota, né? Em cima de artigos, em cima de alguma coisa, eu pedi um trabalho. Olha, o impatiens, eu tive uma aluna que 2 dias depois ela já estava atrás de mim, assim, professora, é isso que a senhora quer? É assim que a senhora faz? Já estou adiantando tudo, já estou fazendo, já estou... Falei, calma, minha filha, você tem 2 meses, estabelece um cronograma e cada dia tira um pedacinho do dia para trabalhar nele, não precisa você querer fazer tudo, não, eu vou logo fazendo logo tudo de uma vez, eu quero me livrar disso. Impatiens é isso, cada tarefa é como se fosse um desafio, e ele quer terminar aquilo o mais rápido possível. Qual é o próximo? Qual é o próximo? Então, quando chega nesse nível, você está começando a detonar sua energia mental e psíquica e física. E aí é necessário começar a entrar com a terapia floral, sim. Frases frequentes. Sempre dizem que faço as coisas antes de pensar, né? São pessoas que estouram, pessoas que são irritadas. TPM é um floral muito importante para mulheres que sofrem de TPM. A TPM ela é uma síndrome, né, chamada de tensão pré-menstrual, que ela enquadra diversos sinais e sintomas. Então, a pessoa tem desejo de comer doce, dores nas mamas, peso no corpo, irritabilidade, cefaleia, distúrbio de comportamento, depressão, ansiedade, né? Tem vários sintomas. Cada mulher tem uma característica a ter. Tem umas que choram, entram em depressão e começam a chorar. Tem outras que ficam com desejos desesperados de comer doces ou determinado tipo de comida adocicada, tipo chocolate, torta, pavê, essas coisas. E já tem outras que ficam extremamente irritadas, né? Que jogam as coisas nos outros, que atacam, que brigam, que arrumam confusão. Então, para esse tipo, que é o tipo impatiens, que é o tipo TPM, irritada, que arruma confusão, que arruma briga, que quer, né, que quer extravasar esse yang de uma forma em troca de energia, em troca de disputa, até mesmo de agressão.
Para esse o empástenes é interessante, né? Agora tem outros tipos de florais para desejo de alimento, para depressão, né? Porque a TPM ela tem vários sinais e sintomas. A maioria relacionou a TPM como o quê? Com uma agressividade, mas nem todas as mulheres que sofrem de TPM são agressivas, né? Agora, tem uma boa parcela que é. Então, nessa questão, o floral empástenes para esse tipo de mulher que tem essa característica é muito bom, né? Uma outra fase típica de empástenes. Deixa que eu mesmo faço isso sozinho. Pode ir que eu faço. Ele não tem paciência. Empástenes fica com dificuldade de acompanhar as etapas de cada um, né? Jamais entro numa fila, não suporto esperar. Empástenes, ele não tem... quando chega no nível sério, ele arruma muita confusão em fila, em congestionamento, sobe calçada, vai pela contramão, não fica atrás de ônibus, atrás de carro nenhum, quer passar todo mundo, né? Ele já chega no limite, no nível da insanidade mesmo, né? Então, são pessoas que chegam no consultório, eles são muito ligados com o horário, muito corretos com o horário deles. Então, eles chegam no consultório para consultar, a consulta é 2 horas, eles chegam 15 para as 2. Quando é 2h01, ele já está no balcão. Minha filha, são 2h01, minha consulta é 2 horas. Mas eles não estão assim de uma forma passiva, não. Empástenes não é passivo. Empástenes, mesmo falando com calma, ele é imperativo. Ele é como se fosse um sargentão, um sargento. Então, ele conversa, mas já cobrando uma funcionalidade. Você vai funcionar ou não vai? Já são 2 horas e 1 minuto. A minha consulta é 2 horas. Então, ele não necessariamente ele arruma uma confusão, mas pode evoluir para quebrar um barraco facilmente, tá? Uma outra frase. Meu colega sempre reclama que eu ando na frente dele. Empástenes tem dificuldade de acompanhar o ritmo das pessoas. Então, ele é muito acelerado. Então, ele anda sempre na frente, acelerado. Quando ele vê, ele tem que frear para acompanhar. Eu fico louco de raiva se eu tiver que esperar que me atendam num restaurante. Empástenes senta no restaurante e já está levantando a mão. Ele não aguarda o tempo do chegar o garçom, entregar o menu e conversar. Não é que ele seja... Eu estou falando para vocês, gente, do empástenes severo, tá? Porque também não é assim. Mas ele se irrita se demorar muito para vir. Ele se irrita se demorar muito para fechar a conta, né? Ele tem essa certa intolerância. Comigo, tudo tem que funcionar depressa e bem. Caso contrário, não consigo conter minha raiva. Aí já está explodindo. Já é um empástenes mais agressivo, né? Empástenes é um chefe, um líder que vai e faz as coisas. Então, ele é o pior chefe que tem, porque ele vai e faz. Então, o empregado fica... Não, eu tenho que acompanhar, porque se eu não acompanhar, ele vai fazer, né? Então, ele é um chefe difícil de lidar, no sentido que ele vai e faz. Ele sabe fazer. Então, ele não tem paciência com as lentidões das pessoas. Tem uma coisa que irrita empástenes? É aquela porta giratória de banco que trava o tempo inteiro, né? Várias pessoas já tiraram a roupa ali, já enfiaram a bolsa para dentro do banco, com tudo dentro, entregaram na mão do guarda-bolsa e entraram, depois eu venho para buscar contigo, né? Eu já presenciei fatos de uma senhora, né, entrar na Caixa Econômica Federal, tentar entrar e sair. Entrava e não conseguia. Batia e não conseguia. Ela simplesmente saiu, entregou a bolsa inteira na mão da menina que fica do lado de fora, tirou só o cartão magnético, entregou a bolsa na mão da menina que fica ajudando e falou, daqui a pouco eu pego contigo. Entrou e foi embora. A menina não teve nem tempo de... Peraí. Ela não teve nem tempo de reclamar. Ela entrou só com o cartão, mostrou pro guarda e entrou. Depois ela voltou, pegou a bolsa dela e foi embora. Eu falei, olha empástenes agindo, né? Não tem paciência para abrir bolsa, para mostrar que não tem nada, para mostrar que é uma pessoa decente, que não é um ladrão, que não veio roubar o banco, né? É claro que é uma situação constrangedora, mas a gente vê a situação atual, a violência atual, e a gente cede, né? Vai e faz, muito chateado da vida, mas a gente vai mostrando tudo que tem na nossa bolsa para poder entrar. Mas empástenes já fica até pelado. Tira a roupa, vai tirando o cinto, vai tirando o sapato, já vai ficando pelado mesmo para poder
resolver o problema dele e mostrar a sua indignação, né? Então, o aspecto negativo é a irritabilidade, a impaciência com as pessoas mais lentas, a ansiedade, a tensão mental, a rapidez de pensar e não agir, né? Empate de ficar louco se entrar em elevador. Eu botei um vídeo de um empate que surtou, né? Dentro de um elevador. Ele tinha um horário e o elevador não subia de jeito nenhum por conta que toda hora alguém estava entrando no elevador e ele querendo se chegar num determinado local. E aí o que aconteceu? Ele surtou. A madeira, segundo a medicina chinesa, ela é alimento para o fogo, né? E então, quando a madeira se torna no sistema de autocombustão, o indivíduo perde a cabeça, literalmente, né? Então, em Patience costuma perder bastante a cabeça, né? E o aspecto positivo é compreensão, floral para compreensão, floral para paciência com os demais, floral para entender o ritmo das pessoas, floral para entender que imprevistos acontecem, que não adianta tentar subir a calçada, passar pela contramão para chegar no seu destino na hora marcada, porque infelizmente houve uma batida lá na frente. E o que você vai arrumar é uma outra batida, você vai arrumar uma multa e não vai conseguir resolver o seu problema. Então relaxa. Essa questão de interpretar as situações e relaxar com o inevitável, né? E seguir o fluxo, isso é o aspecto positivo de Impatience. O floral traz essa capacidade de cooperação, de ajudar, né? De paciência, de calma mental, de relaxamento, de tolerância, né? Tolerância com os limites, tolerâncias com as pessoas, tolerância com as situações, com os imprevistos. Então, a gente tem que ter essa tolerância. Então, a Impatience entra nesse sentido. Afirmações positivas para a gente trabalhar no nosso bloco de recomendações terapêuticas, né? Primeiro, uma muito legal, tento ouvir a voz do meu coração. Essa frase, ela serve para todos os florais, mas na questão de Impatience, ela é legal porque sempre tem uma vozinha interior que diz, calma, vai com calma, peraí, calma, tudo vai dar certo. E o Impatience, ele não consegue muito ouvir isso, né? Então, é legal ele começar a tentar ouvir a sua voz interior, que é uma voz que sempre fala, calma, peraí, cara, calma, né? E ele trabalhar essa questão de tentar desenvolver, ouvir essa voz interior. Tem um grande amor pelo próximo, olha, é mais para Water Violet do que para Impatience, né? Mas não é questão de amor, Impatience ama, ele só não tem paciência. E às vezes ele tem uma culpa muito grande, ele vem com um paine associado, porque depois que ele explode, que ele briga, que ele toma frente, que ele faz as coisas, ele volta atrás, ele fala assim, puxa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter respeitado, eu devia ter esperado, eu devia ter tido mais paciência com a fulana, que a fulana tem tantos anos já de idade, eu não tive paciência com a minha mãe, eu não tive paciência com a minha avó. Então, depois vem a culpa. Impatience ama, Impatience só não tem paciência. Então eu, Ângela, não concordo muito com um grande amor pelo próximo, não. Ele tem um amor pelo próximo. Respeita o tempo... respeita o tempo de cada ser humano. Perfeito. É uma frase para Impatience que é chefe, que é líder, que é professor, que é mãe, que é pai, que trabalha com outras pessoas, que trabalha em equipe, que está fazendo um trabalho de grupo. Não é para você ficar um bocó, mas é para você entender que algumas pessoas têm um ritmo diferenciado e que você precisa passar o seu ponto de vista para que ela consiga entender e determinar metas para essas pessoas. Então, o Impatience, ele não tem paciência de explicar, ele vai e faz. Então, nesse caso, ele ter respeito com o ser humano, com o tempo de cada ser humano, faz com que ele tenha paciência, né? Uma frase que eu sempre passo para Impatience, sou paciente compreensivo. Uma frase muito importante de ser trabalhada. É o que a gente quer, paciência e compreensão. Eu aceito o fluxo da vida e o ritmo dos outros, muito boa também. Eu dou tempo para que os processos da vida desabrochem. Tá. Ficou meio solta essa frase, mas uma frase trabalha no Impatience também. Eu sinto calmo de mente e corpo, típica de Impatience, quando você tem aquela questão daquela mulher na TPM que está atacando
prato, copo, talher em cima de marido, né? Ou quando você tem aquela pessoa que não está com paciência de lidar, né, com a equipe. Isso aí é ótimo, que acalma. Antes de você pedir a demissão, você trabalha em passions, aí você consegue. Muitas pessoas pedem demissão porque não têm paciência de lidar com seus colegas de trabalho. Porque assumem essa responsabilidade deles e eles, muito espertos, ficam na deles. E aquilo vai dando irritabilidade, vai irritando, eles pedem para sair. Porque eles não suportam lidar com pessoas lentas, mais lentas que ele, né? Então, eu me sinto calmo de mente e corpo é uma frase bastante interessante. Caso clínico, mulher, 33 anos, enfermeira. Relatou que estava enfrentando inúmeros problemas no trabalho porque é muito estressada. Estava sempre agitada, procurando fazer mais do que o melhor. Os problemas de relacionamento surgiam a todo momento, pois estava sempre irritada e nervosa com as colegas. Diziam que elas eram muito devagar e não tinham dinamismo para resolver os problemas. Gente, essa enfermeira trabalhava no Centro de Controle de Infecção Hospitalar, que é um local dos mais estressantes e pressionados. Ela tem que manter um padrão mínimo de infecção hospitalar, mas não depende dela. Depende de uma equipe. Depende que a equipe lave a mão, depende que a equipe não use relógio, pulseira, cordão, unha grande. Depende que a equipe use os equipamentos de proteção individual, que são as luvas, as máscaras, os capotes, né? E depende muito dessa questão. E nem sempre todos fazem, esquecem, às vezes são relapsos. Eu sei porque eu trabalhei 10 anos dentro de um CTI. Então, a enfermeira que trabalha com o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, ela é extremamente estressada, porque geralmente ela é apelidada de sargentão. Porque ela é extremamente estressada, porque ela cobra muito dos profissionais a postura para manter um padrão mínimo de infecção. Porque a infecção hospitalar, meus amigos, ela é responsabilidade dos profissionais. Somos nós, profissionais da área de saúde, que disseminamos a infecção no hospital. São as nossas mãos, né? De um paciente para outro paciente. E aí a gente tem essa senhora que era muito dinâmica, muito rígida e com pressão de cima, né? A pressão da direção para diminuir a taxa de infecção hospitalar no local onde ela trabalha, no setor. Eu sou uma pessoa elétrica, ela dizia. Eu como rápido, ando rápido, não tenho paciência para sentar em frente a uma televisão. Estou sempre apressando os meus filhos e meu marido. À noite eu estou um caco, mas demoro muito para dormir. Claro, a mente não desliga, né? Ela está sempre acelerada e o corpo destruído. Porque eu falei, em Patience, ao longo do tempo, ele detona a tua energia vital. Foi prescrito em Patience, é óbvio, né? Que ela precisa ir muito, e Vervain porque ela se esforçava demais no trabalho, né? E tem uma característica de ser imperialista, né? E Beach, porque era extremamente crítica com as pessoas, estava sempre vendo os defeitos. E quando as pessoas acertavam, ela não elogiava, o que é um erro para um líder. O líder tem que dar mais atenção aos benefícios que são feitos do que aos erros. Porque quando você elogia um funcionário pelos seus benefícios, mais ele faz porque ele quer ser mais elogiado. Se você chama toda hora atenção, aquela coisa fica meio que café com leite, meio que todo dia. E aí perde um pouco a funcionalidade da questão. Na segunda consulta, né, estava um pouco mais tranquila e menos estressada. Relatou um sentimento de culpa que parece estar ficando mais forte. Realmente, em Patience, tem um momento paine. Tem um momento que depois que se transforma, porque depois que ele explode, ele para pensar e ele fala, poxa, não precisava ter feito isso tudo, né? Então ela sentiu um sentimento de culpa que parece estar ficando mais forte e repetiu a primeira formulação, acrescentando paine para o sentimento de culpa. E agrimone, porque começou a sentir que vinha junto da culpa, ela procurava sufocar isso no seu interior, disfarçar. O agrimone, ele disfarça os seus problemas, né? Depois de 9 meses de tratamento, a paciente teve alta, com problemas iniciais superados e uma qualidade de vida. Em Patience, quando ele é de estrutura de caráter, né, de personalidade do indivíduo, não é bom dar uma alta definitiva, não.
Ele para uns 3 meses, volta de novo, porque é da característica da personalidade da pessoa ser ativa. O floral não vai transformar essa pessoa numa pessoa lenta. Não vai. Não vai. Então, é sempre importante estar sempre mandando vibração, né? Mantendo a pessoa numa vibração em que ela consiga ser rápida, ser eficiente, mas até um determinado ponto que não as prejudique e não prejudique os seus relacionamentos. Aí, gente, vem uma série de vídeos aí para vocês de empastes. Empastes tem muito vídeo, tá? Eu vou colocar alguns que são vídeos até chegam a ser engraçados. A coisa seria cômica se não fosse trágica, né? O empastes, ele é engraçado. O estresse é tamanho que ele passa a ser engraçado. Tinha um quadro no Zorra Total antigo, com um ator que faleceu, que era o Tolerância Zero, que ele não tinha tolerância com as perguntas idiotas que vinham fazer para ele. Seu fulano, o seu tá aqui? Não tô aqui não. Isso aqui você tá vendo só um holograma. Ele inventava uma história. Então ele respondia de forma agressiva, né? E aí a mulher vinha, calma, menino, esqueci o nome do personagem. Mas ela falava, calma, você tá calma? Ele, agora tô, né? O empastes é mais ou menos isso, ele não tem muita tolerância. Esse menino, a personalidade dele em si, né, já é empastes pura. Ele já é uma pessoa que todos os vídeos dele, eu gosto muito dos vídeos dele, ele é empastes. Né? Ele é um comediante, ele é um cara que trabalha com televisão, tem um programa num canal no YouTube específico para ele, né? Isso aqui, esse programa não faz sentido, é um programa de crítica às situações do dia a dia. Ele é extremamente inteligente, esse programa, um menino extremamente antenado, um rapaz, mas ele a personalidade dele já é assim, isso que a gente consegue ver em todos os vídeos dele. Mas nesse específico, ele está falando de pressa. Ele está falando de uma questão que não faz sentido você ter pressa, que não faz sentido você ter impaciência. E ele fica impaciente com isso. Então é muito engraçado, porque como é que ele pode querer que a pessoa seja tranquila e calma se ele mesmo está impaciente com a impaciência das pessoas? Então chega a ser hilário esse vídeo. É um vídeo que ele fala palavrão, é um vídeo que ele faz umas coisas, mas é um vídeo interessante. Depois, eu vou botar lá no grupo 2 vídeos. Primeiro, um pupurri de estresse no escritório. Diversas pessoas empastes trabalhando. Impressora que não funciona e ele quebra a impressora e quebra o escritório inteiro. Pessoas conversando, tacando bolinhas. Enfim, tem vários tipos de etapas em que ele mostra como é que o empastes que está querendo trabalhar, que está querendo bater a meta dele, que está querendo chegar no... E depende de máquina, depende de um funcionário, depende de alguma coisa, e como é que ele fica irritado. A irritabilidade que chega a ponto da insanidade, né? E é característico, essa pessoa precisa tomar empastes. E o outro é um vídeo também de empastes também, que é o estressado no elevador. Né? São vídeos até engraçados, mas que mostram a personalidade e ele precisa de tratamento. Essa pessoa precisa de tratamento, né? Então, quando chega nesse nível, a gente tem que trabalhar. Ok, gente? Bons estudos e até o nosso próximo módulo, né? Que a gente está aí no módulo trabalhando o grupo da solidão. E a gente vai entrar no próximo floral.